Hoje é o vídeo mais difícil que eu gravei na minha vida. Estou gravando, no caso. Roda a vinheta. Próximo, vamos falar sobre as polêmicas de hoje? Eu sou Jeff Reis e hoje você está no Próxima Senha. Hoje não tem modo detetive, mas eu vou abrir meu coração para vocês. É um vídeo mais pessoal que eu vou fazer para vocês hoje. E é um vídeo especial em homenagem ao meu pai, que ele partiu esse ano e agora, como dizem meus sobrinhos, ele virou estrelinha no céu. E vai ser bem difícil gravar esse vídeo, porque desde o falecimento dele, dia 18 de março, eu não me pronunciei, não falei nada sobre isso, a não ser com meus familiares, minha psicóloga e tudo mais. Então esse vídeo ele é bem íntimo, é a forma que eu consigo me expressar sobre o meu pai. E antes de eu começar a chorar, eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal, comentem bastante, faça o segundo comentário com uma mãozinha assim, tá bom? Também compartilhe com mais 5 amigos para poder me ajudar a chegar nos 1.000 inscritos, 4.000 horas que o YouTube exige. Essa semana tá sendo bem difícil. E também não esqueça, também você pode ajudar com o Pix, que tá aqui na tela e também na descrição, tá bom? Vamos começar a semana com o show da Xuxa. Mas o que a Xuxa tem a ver com meu pai? Você vai entender. Primeiramente, quando eu era criança, eu era apaixonado pela Xuxa. E o meu pai realizou o meu sonho de criança de ir num show da Xuxa. Nessa vez foi o primeiro show da vida que eu fui. E foi a família inteira. Tinha meus tios, minhas tias, todo mundo, era uma festa. Eu sei que a gente tomou suco frisco por meses, porque de tanto suco que a gente ganhou na entrada do show, que era patrocinado pela Arisco. E foi incrível. O Denis, meu companheiro, ele não teve essa oportunidade de ir no show da Xuxa como eu fui. E na sexta-feira, né, que teve o show da Xuxa, a gente acabou indo. Ficamos na arquibancada, na parte superior, na mais alta possível, porque a grana tava curta, a gente quase não... A gente nem ia mais, porque a gente não tinha mais dinheiro. Porque como eu tô tendo tratamento para depressão e tudo mais, eu não tô conseguindo muitas vezes sair de casa. Então eu dependo do Denis, sabe? Então por isso que o Pix acaba me ajudando a ajudar ele também, sabe? E tudo isso eu tava preocupado, porque apesar de eu ter ido no show da Xuxa, o Denis nunca tinha ido e ele precisava ter essa experiência como eu tive. Eu até falei pra ele ir sozinho, mas ele não ia sem mim. E acabamos que a gente foi. A gente nem sabia como, a gente nem sabe como é pagar as contas, sabe? Mas graças a Deus a minha mãe conseguiu ajudar com o que ela podia, os meus sogros, os pais deles, também conseguiram ajudar a gente. E algumas pessoas que eu mandei mensagem pedindo alguma ajuda, algumas pessoas conseguiram ajudar. E foi maravilhoso. E ao mesmo tempo que eu realizei o sonho do Denis de assistir um show da Xuxa, também era um sonho para mim voltar a assistir um show da Xuxa. Principalmente relembrar de toda a minha infância. Foi nostálgico demais. E também no estádio que foi o show, sabe? O estádio que foi no Allianz Parque, né? Que era antigamente, agora no Nubank Park. Que é o estádio do Palmeiras.
Então eu cresci como uma criança palmeirense, é, orgulhoso, fervoroso. Eu não sou muito do futebol, vocês vão entender muito mais sobre mim. Eu prefiro jogar futebol no videogame. Mas e o Palmeiras era a paixão do meu pai, do meu tio o Jorge, do meu irmão também é, e meu sobrinho Arthur. Um beijo pra ele, ó. Ele sempre pergunta dos vídeos. E, e foi maravilhoso o show. Só que o que mais foi maravilhoso é que eu quase. Eu curti tanto o show, mas tanto, que parecia que era aquele Jefferson, sabe? Que era criança, que tava no ombro do pai pra poder conseguir enxergar a Xuxa, porque todo mundo adulto na frente, no ombro dos tios. Parecia que era esse Jefferson que tava lá. E era o sonho do meu pai entrar naquele estádio. Ele já tinha ficado deslumbrado só de passar em frente uma vez. Imagina só, entrar no estádio. Então, tipo, só de eu pisar no estádio eu já tava querendo chorar. E durante o começo do show, na hora que eu vi a nave voando, aquilo foi mágico, foi incrível. Era como se eu estivesse realizando um sonho de criança. E aquilo foi muito forte. E o Denis pedia pra me gravar alguma coisa ou outra, mas eu tremia tanto porque eu chorava enquanto a nave percorria tudo, eu chorava. O... Eu acho que até a segunda, terceira música eu chorei. Direto. Eu não conseguia conter as lágrimas. E eu cantava junto e dançava e pulava, mas chorando ao mesmo tempo. Porque eu sentia que meu pai estava ali comigo. Eu sinto muita falta dele. Mas eu sei que ele tá cuidando de mim. Como ele sempre, como ele sempre fez. Eu lembro que quando eu soube da notícia do falecimento dele, ele. Quando ele foi internado, na verdade, né? Ele não queria que eu fosse visitá-lo. Porque ele ficava preocupado comigo. Porque ele queria, por causa da depressão e tudo mais, ele ficava com medo de eu ter alguma crise, alguma coisa. E eu consegui ir visitar ele, ele conversava, tudo no começo. Daí quando ele já não falava mais, eu, eu lembro que uma das últimas poucas palavras que ele falou o nome do meu irmão. Daí teve um dia que eu, junto com meu irmão, com a minha mãe, a gente deu as mãos para ele e fizemos uma oração para que Deus fizesse a vontade dele. Porque meu pai estava sofrendo muito. Ele sofreu tanto. Mais de 15, 16 anos com a fibromialgia, daí veio esse câncer no fígado. E tudo isso abalou nossa família, mas nós somos fortes, somos guerreiros, somos fiéis, sabe? Temos uma fé inabalável. E a gente sabe que tudo que acontece é pela vontade de Deus. E a partida do meu pai foi a vontade de Deus. Claro, a gente queria que ele continuasse com a gente. Mas ele estava sofrendo muito. Mais de 15 anos sofrendo. Ele conseguiu ver os netos, se divertia com os netos. E ele sempre foi uma pessoa incrível. Ele não era a pessoa perfeita. A gente tinha nossas divergências muitas vezes porque nós dois somos muito parecidos em alguns aspectos. Então dava aquele choque, sabe? Mas uma das coisas que aconteceu no velório, quando ele foi enterrado e tudo mais, as pessoas olhavam para mim, eu não tava chorando, minha mãe não tava chorando, a gente tava tranquilo, sabe? A gente tava em paz. Porque, tipo assim,
ele pode não ter tido a cura física, mas ele teve a cura espiritual. E isso é a maior graça que pode ter de Deus. Agora ele tá bem. E as pessoas me perguntavam, mas você tá bem? Você tá bem mesmo? Eu até briguei com um amigo pelo Instagram, porque ele ficava assim, eu não tô falando tanto com você, porque você deve estar de luto, você não tá bem, não sei o quê. Daí eu falei assim, quem é você pra falar como eu tenho que estar no meu luto ou não? E daí ele me pediu desculpa, depois eu pedi desculpa pra ele também, porque eu tava revoltado com isso, porque as pessoas, enquanto eu não chorasse, enquanto eu não falasse alguma coisa, parecia que eu podia surtar a qualquer momento, alguma coisa, mas não, eu simplesmente entendo a vontade de Deus. Um padre Marcelo sempre dizia muito que saudade sim, tristeza não. Então eu tenho saudade do meu pai. Eu não fiquei triste pela partida dele. Mas é difícil às vezes ir na casa da minha mãe e não sentir ele lá, não ter tempo para mim conversar. Eu voltei pro YouTube. Sabe por quê? Porque meu pai pedia. Só que tinha uma doença me vencendo, que era a depressão. Então, eu tô lutando todos os dias. Para gravar esse vídeo, eu tô a semana inteira. Por mais que eu geralmente lance na sexta-feira, quinta ou sexta-feira, eu já tinha programado para lançar no domingo, especial pro Dia dos Pais. Mas eu não tava conseguindo gravar. E nossa, meu pai fez tanta coisa por mim, começando por ele e minha mãe me dar a vida. E quando eu era bebê não era nada fácil. O Jefferson bebê não era nada fácil. Passou por muitas tribulações. Dias no hospital, começando ficando na incubadora, teve problema de epilepsia, dor de ouvido, isso, aquilo. Era noites e noites acordados para poder cuidar de mim. E muitas vezes, quando eu me assumi pro meu pai, foi difícil, porque eu estava passando por uma situação de ameaça virtual, tive que ir na delegacia e tudo mais, e eu fui forçado a falar isso para ele. Eu não estava preparado para sair do armário. E quando ele falou para mim, eu não queria a fase, eu não queria saber, não queria a confirmação, aquilo doeu demais em mim. Eu podia ter raiva do meu pai, um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo eu compreendia ele, porque a gente foi educado que uma pessoa gay, homossexual, uma pessoa diferente, o diferente não é normal, o diferente é errado. Mas eu fui deixando o tempo ao tempo. Quando eu conheci o Denis, eu sempre estava saindo. Eu não ficava falando, tô indo em tal lugar. Eu sempre avisava que estava saindo, estava num lugar seguro. Sempre avisei os meus pais, em qualquer lugar que eu tivesse. E daí daqui a pouco eu soltei, tô indo na casa do Denis. Todo final de semana eu ficava na casa do Denis. E foi indo. Até que no começo, quando o Denis começou a frequentar lá em casa, que a minha mãe começou a liberar ele ir, o meu pai era mais ranzinho, já pode se dizer nesse sentido, ele não, não aceitava o Denis ir na casa, ele ficava trancado no quarto, mas Deus mandava ele sair toda hora daquele quarto que a mãe estava atendendo no Bazar da Pechincha e ele tinha que abrir no portão enquanto eu tinha que fazer sala pro Denis. Então, daí o maior presente que ele deu para mim foi no dia do aniversário dele, ele convidou o Denis para poder estar conosco, junto com a família toda, sabe? Então, daí as pessoas que não conheciam o Denis conheceu e foi super bacana. E nisso eu entendi que o ele não queria confirmação, não era por ele, é porque fizeram o que fizeram com ele. O que colocaram na cabeça dele. Porque, tipo, ele foi educado da forma da ditadura militar. E
E aquilo era errado e um monte de coisa. Então, ele teve que ver que eu estava bem, que o Denis fazia bem para mim e que eu precisava ser feliz. Quando geralmente o pai, a mãe rejeita o filho ser homossexual, muitas vezes não é o preconceito, não é a homofobia. Muitas vezes é o medo do que o filho vai passar na rua. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que acabam sendo agredidas, mortas, e todos os dias. Por causa de ser uma pessoa da sigla LGBTQIAPN+. E era esse o medo dele. Mas quando ele viu que eu estava seguro com o Denis, ele abriu os braços, nossa, e ele se divertia com o Denis. Só podia deixar os dois sentando, conversando na mesa sozinho, que era tranquilo, não tinha briga, não tinha nada. Ele acolheu o Denis de uma forma incrível, assim como os pais do Denis me acolheu de uma forma incrível também. E isso foi um dos maiores presentes que eu ganhei da minha vida do meu pai. E hoje também eu vou contar uma coisa que ele fez que eu acho que. Eu nem lembro se eu contei pra minha mãe, mas era um segredo meu e do meu pai. Não vou revelar um segredo nosso. Teve um período que eu participava do movimento dos focolares. E eu tinha a possibilidade de participar do Genfest em 2012, que seria em Budapeste, na Hungria. Meu sonho era ir na Europa. E imagina só, eu ia na Hungria, depois ia passar mais alguns dias na Itália. Tipo, nossa, a Itália era o primeiro país no mundo que eu pensaria em que eu tenho. A minha família já se perdeu a origem, mas de certa forma a gente tem ascendência italiana, espanhola. E então aquilo para mim era incrível. E os meus amigos do Focolare, agradeço a eles por todos eles, a Dona Lourdes, que Deus o tenha também. Elas juntaram várias senhoras e elas passavam o dia, toda segunda-feira, elas iam fazer trufas para mim. Elas não cobravam nada, era tudo investimento do bolso delas. E eram várias professoras, várias senhoras aposentadas, e elas faziam trufas e eu vendia uma trufa enorme por R$2. E sabe quanto que eu pagava para elas? Nada. De R$2 em R$2, de manhã das sobremesas que a gente foi fazendo e tudo mais, eu consegui pagar 80% da viagem que eu fui para Europa. E na época a gente estava passando por uma dificuldade financeira. Graças a Deus nunca faltou comida na mesa, mas a gente estava passando por umas dificuldades. Meu pai estava começando a ter os problemas de saúde dele com a fibromialgia, que ele nem sabia ainda na época. Então foi. E meu pai chegou a fazer cirurgia na mão, daí ele estava afastado, não podia trabalhar, e como ele trabalhava como autônomo, então não tinha dinheiro. Daí ele conseguiu o auxílio doença do INSS, mas foi por pouco tempo, sabe? Então tudo isso foi dificultando. E o que mais acontecia na nossa vida era crítica, crítica, crítica. Eu não podia aparecer com uma coisa diferente, como que comprou, por que comprou isso, não sei o que. Ai, nossa, mas comprou um computador, ai, comprou isso, ai, comprou aquilo. Sabe o que é viver o Big Brother? Eu vivia isso de todas as formas possíveis. Então, chegaram a falar assim, nossa, tá passando dificuldade, mas o filho vai fazer uma viagem pra Europa. Depois eu fiquei sabendo pelo meu pai com isso, que aconteceu, comentários assim, sabe? Só que as pessoas não viam o tanto que eu tava lutando, o tanto que as pessoas estavam lutando. Pra não falar que meu pai não ajudou, minha mãe não ajudou, algumas coisas que eu precisava comprar pra viagem e tudo mais, eles me deram de presente, tipo uma mala. E daí na época eu pensava que a mala era uma coisa que eu pensava, nossa, uma mala gigante, não sei o que, todo mundo levando um monte de mala gigante, eu levei uma mala que pode ser considerada de mão e eu levei essa mala pra passar 15 dias na Europa. Hoje em dia eu não conseguiria fazer isso, mas eu não sei como. Mas eu fui reciclando camiseta, comprei camiseta, foi um monte de coisa. Mas o grande segredo que eu guardei com meu pai até hoje
É que meu pai, acho que recebeu 3 meses, ele recebeu um, o auxílio do governo para poder, é, por causa da cirurgia dele, né? Da mão que ele tinha feito, ele teve que parar de trabalhar, ele era mecânico. E, nossa, era um dos melhores mecânicos que poderia existir. Eu tinha orgulho do meu pai. Eu tentei trabalhar com ele, mas não era minha praia, não. Mas meu pai ensinou muita gente. Hoje em dia tem muitos mecânicos que eu conheço que foram aprendizes do meu pai. E eu me orgulho deles também. E foi algo incrível, sabe? O meu pai, por 3 meses ele recebeu esse dinheiro e quando eu fui, eu recebi alguns euros de presente, eu fui recebendo algumas coisas, a gente foi trocar o dinheiro, né? Que tinha para levar para viagem. E o meu pai simplesmente me chamou no quarto dele e ele me deu R$ 300. Ele falou assim, filho, o pai não pode te ajudar com dinheiro, mas eu guardei R$ 100 todos os meses, escondido até da sua mãe, para poder te dar esses R$ 300 para você trocar por euro e você se divertir e realizar seu sonho. Ele se sacrificou. Ele lutou junto comigo. Ele ia lá comigo comprar as trufas, me ajudava a vender, comprava um monte de trufa. Todo mundo. Eu vendia no trabalho, eu vendia na faculdade. E eu consegui realizar meu sonho. É claro que o meu sonho é voltar de novo para dar uma corrida pra Itália com o Denis e para Paris, que eu tenho. Eu pisei em Paris, mas nunca vi a Torre Eiffel, porque eu sou 20 minutos de uma escala para outra. Foi bem difícil. Mas, desculpa se esse vídeo tá longo, é que eu preciso colocar para fora, tá bom? O meu pai, ele me protegia de todas as formas possíveis, mesmo sem eu perceber. Algumas vezes, depois de um tempo, quando eu me assumi, eu fiquei sabendo que às vezes que eu apanhava, porque eu gostava muito de dançar. Eu fiquei sabendo que eram algumas pessoas que ficavam na cabeça do meu pai, falando: seu filho, eu acho que é não sei o que, seu filho é isso, seu filho é aquilo, isso daí não é coisa de homem, falando algumas coisas assim pro meu pai. E nisso, eu e os meus primos, a gente dançava Spice Girls, El Chan, nossa, a gente tinha um grupo de dança e ficava dançando nas festas, sabe? Eu era meio desengonçado, meio duro? Era, mas eu gostava, eu amava aquilo. E aquela coisa na cabeça, assim, tipo, eu não posso dançar, eu tenho que andar direito, eu não posso andar rebolando, eu não posso, eu tenho que fazer isso, tenho que falar grosso, tenho que não sei o quê. Todas essas coisas me atormentaram por muito tempo. Mas eu sei que não era meu pai que queria fazer isso comigo. Ele queria me proteger e me blindar do que as pessoas estavam falando. Ele tinha medo disso. Ele tinha medo do mundo. Eu era uma pessoa muito boa, feliz. E ele tinha medo do que o mundo ia fazer comigo. Mas eu. Eu preciso falar tudo que eu sinto. O meu pai, ele sempre esteve comigo. Sempre que eu precisei. Oi, galerinha.
Dá licença rapidinho, deixa eu acudir um pouquinho com o chefe. Sou eu, tá? Eu sou o Denis, tá bom? Com licença. Mas Respira um pouquinho. Oh, meu Deus. teve muitas vezes que era só nós quatro. Era meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Porque todo mundo tinha virado a cara pra gente. Porque achava que meu pai tava com frescura por causa da doença dele. A gente era convidado pra festa de Natal, Ano Novo, a gente tinha vergonha de ir, porque a gente não tinha dinheiro pra poder ajudar. Mas mesmo assim tinha gente que levava um peru, um chefe, alguma coisa pra gente comer. Porque, tipo, o frango assim, a gente tinha, mas não tinha uma comida especial pro Natal, pro Ano Novo. Mas a minha tia Mara levava, tia Valdes levava também alguma coisa. Levava a sobremesa e ficava nós quatro lá. Como minha mãe sempre falou, que era importante que a gente estava em família, principalmente o Natal. E tanto nos bons momentos quanto nos momentos ruins, a gente sempre estava junto, nós quatro. Nada que falaram, que tentaram ofuscar o nome do meu pai. Nada. A gente lutava contra todas essas pessoas. Porque a gente não acreditava no que falavam do meu pai. Quando falavam que meu pai tinha traído minha mãe, quando falavam que meu pai fez isso, fez aquilo, eu sofria porque o meu pai tentava ajudar todo mundo e depois ele só se ferrava. Ele comprava uma casa, vendia, porque tinha que pagar alguma dívida do meu avô, só que ninguém via isso. E eu tive que crescer mais rápido, eu tive que criar responsabilidades. Eu fazia coisas assim, já adolescente, já era praticamente adulto, e muitas vezes era como se fosse aquela música que o Júnior canta do Sandy Júnior, que é música herói. Então todo mundo achava que eu era super-herói, só que por dentro eu tava destruído. Eu não conseguia ajudar todo mundo me colocava um peso. Não, porque você tem que resolver, o seu tio e o seu pai não estão se falando, você tem que resolver. Como que eu resolvi se não conseguia resolver a minha vida? E hoje eu sempre estive junto com meu pai, defendendo ele em todas as calúnias que falavam dele. E vai continuar. Sim. Só que agora é ele lá de cima. Sim. E ele tá cuidando de mim. Porque eu sonho com ele. Até minha mãe nunca sonhou com ele, mas eu só fui no show da Xuxa. Como eu falei pra vocês no começo. Porque o meu pai me incentivou. Ele sabia que eu ia no show antes de falecer. Mas em sonho, eu sonhei que ele tinha ido com meu tio no estádio do Palmeiras, tinha um jogo do Palmeiras em São Paulo. E meu tio, que é São Paulino, foi com camisa do Palmeiras pra ficar do lado do Palmeiras com meu pai. E quando eu chegava, ele tava no quartinho que o meu tio, Jorge,
morava antes de falecer. E eu encontrei meu pai lá e falava que eu tava triste porque eu tava atrapalhando a vida do Denis, porque ele precisava de dinheiro, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. E eu queria realizar o sonho do Denis de ir no show da Xuxa. E realizou. Eu sei. Só que meu pai falou pra mim não desistir. E a gente ia conseguir. Por isso que eu quero agradecer todas as pessoas que ajudaram a gente. Oh, meu Deus. Esse foi um show, hein? Foi um show. Sim. A gente se esgoelou lá, né? Sim. E como eu tava falando com a minha psicóloga essa semana, eu senti que eu fui curado lá naquele show. Por causa da minha quebra de paradigma de dançar. E era aquilo que eu sempre fui travado por causa das coisas que falavam pro meu pai. Ele falava pra mim. E lá eu dancei como se não tivesse ninguém. E tinha 50 mil pessoas do lado de eu dançando. Eu dancei como se eu fosse aquele menino pequeno que foi no show da Xuxa. Enquanto meu pai levou. Então eu consegui vencer mais um obstáculo da minha vida. Obrigado, pai. Eu te amo muito. Desculpa, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Inscreva-se!